Vou começar preparando o almocinho de hoje. Coloquei aqui azeite, aqui eu tenho feijãozinho cozido. Daí a gente já dá uma ligadinha aqui no fogo. Vou acrescentar também salzinho. Vou deixar só esse feijãozinho pegar um gostinho bem gostoso. Temperinho especial. Pronto, a gente coloca um pouquinho de aguinha para poder fazer aquele caldinho maravilhoso, ó. Agora é só deixar ferver bem. Dá só uma olhadinha nesse feijãozinho. Tá quase pronto. Só vou acertar um pouquinho do tempero e a gente deixa ele cozinhando bem aqui. Acabei de lavar o arroz, vou deixar aqui para ele terminar de escorrer. Vou fazer também para o almoço um purê de batata maravilhoso. Então, ó, vou picar a batata. Pronto, piquei a batata assim, ó, em pedaços bem grandes. E agora a gente vai colocar para cozinhar. Então, primeiramente, vou colocá-las bem aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de sal, porque eu já quero que elas fiquem bem salgadinhas. E aí, vou colocar um pouquinho de água. Primeiro eu vou cozinhar ela bem e depois a gente amassa ela bem, tá bom? Então aqui é só deixar. Vamos fazer o arroz. Hora de preparar o arroz. Então coloquei ele aqui. Agora vamos colocar azeite. Vou usar este temperinho, que é especial e ele é muito gostoso para todos os ingredientes, ele super combina. Agora, nós vamos fazer. Vamos torrar um pouquinho esse arroz, porque é bastante arroz, olha só, para ele ficar bem soltinho, tá? Depois, colocar um pouquinho de água e deixar ele cozinhar. Então, o importante é torrar aqui bem, ó. E depois eu vou dar uma olhadinha nas nossas batatas, que já estão, ó, cozinhando. Pronto, ó, eu vou dar uma olhadinha aqui, ó, na batata, tá vendo? Ela tá bem cozidinha, ó, tá vendo? A gente já coloca o garfinho e já faz a marca. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela bem aqui, ó, já desliguei o fogo pra escorrer bem. Então, aproveitando, ó, que o escorredor já estava aqui, vou deixar ela escorrer bem a água. Enquanto isso, a gente já vai começar o preparo aqui, ó, pra gente fazer o nosso purê. E vamos fazer o nosso purê com um pouquinho de azeite. Vou colocar também parmesão, queijo parmesão, fica bem gostoso. Então, coloquei azeite, deixei o fogo bem baixinho aqui, ó. Que aí dá tempo da gente ir amassando as batatas, olha só como elas estão bem amassadinhas. E vou colocar agora creme de leite, ó. A gente coloca aqui porque a gente já vai amassando, já vai pegando o gostinho aqui creme de leite. Depois vamos acertar o sal e o tempero, tá? Então agora, ó, vou começar a amassar aqui. E aí a gente já pode colocar parmesão, que aí já vai começar a derreter bem aqui. Vou colocar bastante, porque eu adoro purê de batata com queijo. Não tem nada melhor. Então, ó, deixar o fogo médio, tá? E aí a gente vai fazendo esse purê aqui. Então é só ir amassando bem. E agora o nosso purê já tá pronto, ó. Já acertei o sal, tudinho. Vamos fazer uma montagem pra ele diferente. Peguei aqui uma forma. Vou untar o fundo dessa forma com um pouquinho de azeite. Nós temos aqui, ó, presunto para colocar embaixo. Vamos fazer aqui um purê recheado, bem gostoso. Então, ó, vou colocar aqui embaixo. Aqui, presunto. Agora a gente vem com o nosso purê e vamos colocar bem aqui. Agora, com o auxílio de uma faca, vamos espalhar bem ele. Aproveitar que ele ainda tá bem morninho. Depois a gente vai levar lá pro forno, tá? Já deixei o forno pré-aquecido. 180 graus. Então, ó, aqui é só passar bem assim. Prontinho. Depois eu limpo as beiradinhas da forma. Então, ó, tá ótimo. Agora vamos colocar aqui um pouquinho de queijo, né? Aí a gente cobre tudinho com queijo. Tô usando queijo prato, ele é mais amarelinho, bem gostoso, derrete bem, fica uma delícia. Colocamos, vamos colocar mais uma camada de presunto, vai ficar bem delícia mesmo. Aí cobre bem também. Geralmente eu gosto de fazer a cobertura de queijo, mas hoje eu vou fazer diferente, vai ficar bem gostoso, o queijo vai no meio. E a gente termina aqui. Vou colocar um pouquinho de queijo parmesão. Vou adicionar mais um pouquinho de queijo por cima, só pra dar aquela derretidinha, sabe? Ficar bem gostoso. Então, ó, ficar um acabamento mais bonitinho. A gente vai colocar também aqui, ó, já deixei ervilhas e também cebola roxa picadinha.
Então, ó, cebola roxa, ervilha e também um pouquinho de queijo. Agora a gente leva tudo lá pro forno. E aqui no forno nós vamos deixar por uns 15 minutinhos para gratinar bem e ficar muito gostoso. Enquanto o purê já tá lá no forno, o que eu vou fazer? Vou fazer uma saladinha. Eu já deixei aqui a alface lavada, já temperei ela, ó, coloquei alguns temperinhos para ela pegar bastante gostinho. Também cortei tomate em rodelinha, então vamos ter aqui tomate. Deixei também, ó, pepino, já tá com sal, tá com bastante temperinho gostoso já em rodela aqui. Vou colocar azeite na nossa salada e também aqui no pepino. Então, ó, tudo temperadinho. Agora, o almocinho já ficou pronto. Então, ó, o nosso feijãozinho também tá por aqui. Vou ajeitar tudinho pra gente já começar a montar o pratinho. Então, dá só uma olhadinha que nós temos hoje, ó, para o nosso almocinho. Feijãozinho super gostoso, salada, o arroz que ficou bastante soltinho, olha que delícia. E também temos o nosso purê de batata super recheado, então já vou cortar aqui um pedacinho dele. Olha, eu tenho certeza que ficou maravilhoso. Então, ó, ele é um purê que, como tem as camadas de presunto embaixo e em cima, ele fica mais firme, então fica muito mais fácil de tirar ele aqui, ó. Olha só que maravilha. Então, vou pegar aqui um garfinho, porque aí a gente já aproveita pra servir, ó. Olha aqui, olha que delícia. Dá só uma olhadinha na camada, tá vendo? Da batata, queijo, mais queijo em cima e bastante tempero. Então já vou servir ele aqui, ó. Olha só, que maravilha. Pronto, já serviu o purê. Olha que maravilha que ele ficou bem consistente. Agora eu vou colocar um pouco de feijãozinho, porque, ó, minha filha não come sem feijão e esse feijão ficou maravilhoso, com um pouquinho de caldinho. E eu gosto bastante desse prato por isso, porque dá pra dividir bem, ó. Tá vendo? Arroz. Vamos colocar também aqui, ó, salada. Então, saladinha bem gostosa aqui. Super temperada. Nham, nham, nham. E combina muito aqui com o nosso pratinho. Vou colocar aqui também, ó. Prontinho, uma rodelinha. Aqui. Dá só uma olhadinha neste prato. Que maravilha! E hoje é dia de comemorar, por isso eu vou acrescentar 2 ovinhos aqui para nossa receita. Vou fazer um bolo de aniversário muito lindo e muito bem decorado. Então foram 2 ovinhos, 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Agora nós vamos colocar açúcar. Açúcar eu vou colocar 2 colheres bem cheias. Então vamos colocar aqui mais uma pitadinha. E vamos acrescentar também uma xícara de leite bem cheia. E antes de colocar todos os ingredientes para bater, eu vou acrescentar aqui também, ó, uma colher de manteiga, tá bom? Agora sim, podemos ligar aqui a batedeira e deixar bater bem. E depois de alguns minutinhos batendo, eu vou desligar porque é hora de acrescentar aqui o nosso fermento em pó. Então no fermento em pó eu vou colocar uma colherzinha de sobremesa. E vou deixar bater no modo mais leve aqui. Pronto. Então eu gosto de juntar a minha forma com um pouquinho de farinha. Isso ajuda muito o bolo a não grudar. Aí eu vou usar essa forma quadrada porque eu vou assar 3 bolinhos desse daqui. Bem finos, tá? Porque o bolinho vai ser quadrado. E vai ficar muito, muito bonita a decoração. E também vai ficar umas camadas mais finas pra gente poder rechear o bolo e ficar bem mais gostoso. Então prontinho, vamos levar este bolo lá pro forno. Então nós vamos deixar o bolinho assando aqui por 30 minutinhos, já que a camada é mais fina, tá bom? E serão 3 levas deste daqui, essa é a primeira. Então vamos deixar assando aqui, forno 180 graus. Bom, enquanto o nosso bolo tá no forno, vamos fazer o recheio que vai ser de brigadeiro de Nutella. Então eu vou colocar aqui creme de leite, vou fazer um brigadeiro airado, ou seja, ele vai ter algumas bolinhas e fica muito gostoso. Vou colocar também, ó, o nosso leite condensado, bem aqui, uma latinha. Vou colocar também uma coisa que é um diferencial, derreti manteiga e também misturei aqui com uma gema de ovo. Então a gente já mistura aqui. Pronto, podemos já mexer esses ingredientes. Vou ligar o fogo, tá bom? Depois nós vamos acrescentar a Nutella.
Então, depois de 2 minutinhos, a gente vai deixar o fogo bem mais baixinho e vamos acrescentar a Nutella. Então, vão ser 4 colheres de Nutella, 4 colheres bem cheias, tá bom? Então, aqui foi 1, e 2, 3 e 4. Então, a gente vai deixar aqui no fogo médio para baixo, bem baixinho, tá bom? Cozinhando bem aqui, porque precisamos cozinhar essa gema. E também precisamos deixar no ponto correto, né? Porque eu vou deixar um ponto mais cremoso. E agora que já chegou no ponto correto, ó, peguei aqui a clara em neve e vou misturar bem aqui, ó, para que ele possa ficar mais airado, tá vendo? Olha só como já vai dando uma diferença. Aí tem que misturar bem, tá? Olha lá, vai dando essas bolinhas e fica bem gostoso, fica bem leve, uma delícia. Então agora, ó, nosso brigadeiro tá pronto. Então vamos pegar aqui o nosso bolo, já deixei ele esfriando aqui no forno para que a gente possa desenformar. Bom, aqui está o bolo e como eu untei ele bem no fundo, ó, ele fica mais fácil de desenformar, tá vendo? Vou deixar ele aqui e como eu falei pra vocês, a gente assou mais 2 bolos, eu até deixei aqui nesse pratinho, ó, tá vendo? Porque nós vamos usar 3 bolos, tá bom? E vai ficar um em cima do outro bem assim. Bom, a gente já pode começar a rechear. Eu escolhi esse prato porque por aqui eu já vou deixar este bolo. Peguei um prato bem grande pra gente já rechear aqui e decorar por aqui mesmo, tá bom? Então temos aqui o primeiro. Nosso brigadeiro já esfriou. Então vou pegar uma quantidade, vou colocar aqui no meio. Bem assim. E daí eu vou usar uma faquinha pra gente poder espalhar, tá bom? Eu gosto de dar uma molhadinha na faquinha na água, porque aí não gruda tanto e a gente consegue espalhar bem todo o recheio. Bem assim, ó. Então eu vou colocar bastante pra ficar bem gostoso, né? A gente conseguir rechear bem. E pronto, já terminamos, ó. Passei bem, espalhei bem. A gente vem com a próxima camada de bolo. E vamos colocar aqui. Vamos dar uma apertadinha assim, só pra grudar bem aqui os recheios, tá bom? E agora a gente vai vir com mais uma camada de recheio, então vai ser recheio duplo do nosso brigadeiro maravilhoso, ó. Coloco aqui no meio e aí eu vou dar uma olhadinha na faquinha pra ficar mais fácil de espalhar, ó. E a gente faz o mesmo, tá bom? Mesmo que eu fiz ali embaixo, então com bastante calma a gente vai espalhando bem. Pronto, já terminei a segunda camada aqui do nosso recheio, agora a gente vem com a terceira camada do bolo, dá aquela apertadinha bem assim, ó, tá vendo? E agora eu já vou para a decoração. E eu vou colocar aqui em cima do bolo um pouquinho desse nosso glacê, só pra gente poder espalhar, né? Porque depois eu vou fazer uma decoração aqui em cima, eu vou precisar de um pouquinho de glacê, tá bom? A gente já passa aqui de uma vez. Pode fazer isso em todo o bolo se quiser também, mas eu vou fazer só em cima porque eu sei que esse glacê é muito bom de decorar. Então eu escolhi o rosa e o sabor de morango. Então vamos começar a nossa decoração. Vou começar mais aqui, ó, da pontinha. E aí eu vou subindo. Vou fazer mais simplesinho, tá bom? E aí eu vou fazendo isso em todo o bolo. Bom, depois de fazer todas essas bordinhas, a gente começa aqui por cima para fazer mais um detalhe. Aqui eu vou fazer assim de ondinha, que eu acho que vai ficar um acabamento mais bonitinho, tá vendo? E continuamos aqui. E daí a gente já finaliza, ó. Bom, então eu resolvi deixar a decoração do bolo assim mais simples, tá vendo? A gente decorou e confeitou bem aqui do lado em cima. Vocês podem colocar outras coisas, mas eu resolvi deixar assim, bem simples, mas muito bonito. Olha só como ficou. Aqui do lado, aqui, olha só, muito lindo. Vou dar um 360 aqui e virar tudinho, tá vendo? Pra vocês poderem ver. Esse bolo ficou maravilhoso, já tá pronto. Deixei na geladeira por algumas horinhas pra ficar bem geladinho e gostoso. E agora a gente vai cortar um pedaço, né? Porque não tô aguentando de ansiedade. Então, ó, vou cortar aqui da beiradinha pro meio, vai ficar mais fácil. A gente corta aqui, olha como a massa ficou bem macia, olha só que maravilha. A gente corta aqui, bonitinho.
Geralmente a gente começa pela pontinha, mas vou começar por aqui mesmo. Ó, vou pegar um pratinho pra gente já poder servir. E também uma colherinha de bolo aqui pra gente pegar o bolo. Vamos pegar aqui com bastante cuidado, ó. Soltar ele bem aqui. Juntinho. E agora? Pronto, olha só. A gente colocou bastante recheio aqui, olha que maravilha. Olha aqui os confeitos também. Vou colocar aqui no pratinho já, com cuidado. Ó, pra mim poder mostrar melhor pra vocês aqui no pratinho. Dá só uma olhadinha. Aqui dentro nós temos, ó, esta maravilha de recheio. Dá uma olhadinha. O bolo ficou muito lindo, tenho certeza que muito gostoso. E aqui o nosso bolo. Então, o que eu vou fazer? Já vou pegar até um garfinho, porque esse bolo assim é bom a gente pegar até com garfinho, ó. Olha só. Olha esse corte, que maravilha. Que delícia, não é? E vamos começar a fazer a massa da nossa coxinha de Nutella. E o bom dessa massa é que é uma massa universal. Vocês podem usar tanto para fazer a coxinha salgada quanto a coxinha doce. Vamos colocar 2 colheres de manteiga. Vamos deixar ela derreter. Vamos acrescentar também meio copo de açúcar e vamos misturar tudo. E nós vamos mexendo em fogo médio para baixo, tá bom? Vamos acrescentando aos poucos o leite. E assim que começar a ferver, você já vem e coloca uma caixinha de creme de leite. Pronto. E a gente continua misturando bem. Feito isso, a gente já coloca aqui a nossa farinha. E vamos misturar bem. Ó. E nem só uma olhadinha na consistência dessa massa, ó. Vocês têm que cozinhar ela até que ela solte da panela. E enquanto a massa esfria, que nós vamos fazer um brigadeiro de Nutella bem gostoso, porque a gente consiga ter uma consistência maravilhosa para o recheio. Então coloquei aqui uma latinha de leite condensado. Vamos fazer aquela receitinha de brigadeiro que todo mundo já conhece, que vai uma colherinha de manteiga. A gente já deixa por aqui. Manteiguinha eu deixei fora da geladeira para já ficar em temperatura ambiente. E vamos colocar 4 conchinhas de Nutella. Minha Nutella tava fora da geladeira, por isso ela tá assim. Ó, então a gente coloca 4 bem cheinha, tá? Pra ficar com aquele gosto maravilhoso. Vamos deixar o brigadeiro na consistência, já no ponto certo de enrolar. Então, ó, deixa eu só desgrudar mais daqui. Depois que a gente colocou todos os ingredientes, nós vamos fazer. Vamos misturar ele antes mesmo de ligar o fogo. Fogo médio para baixo e depois fogo bem baixinho, até esse brigadeiro aqui começar a desgrudar da panela. Ele vai estar no ponto de enrolar. O brigadeiro já chegou no ponto certo. Passei o brigadeiro pro pratinho, aproveitei e deixei ele no freezer um pouquinho, porque ele já pega uma consistência bem melhor pra gente já fazer as bolinhas, tá vendo? E fica muito melhor da gente colocar como recheio na hora de abrir a coxinha. Então, ó, vou pegar aqui uma quantidade da massa. Nós vamos abrir. Vamos pegar um super recheio. Vamos colocar aqui como se fosse uma trouxinha. Vamos fechar. Já fazer aqui a pontinha do biquinho, tá bom? A gente dá aquela modelada pra ficar bem bonitinho. Aí a gente vai passando aqui, ó, pra poder ficar bem lisinha, né? E ficar um acabamento bem bonito pra nossa coxinha, tá bom? Para empanar, nós vamos usar um ovo e 2 colheres de leite. Então a gente mistura isso tudinho aqui, ó, juntinho. Ó. Já tá pronto. Também já deixei separadinho aqui, ó, farinha de rosca. E eu só vou organizar essa bancadinha que a gente já começa pegando nossa coxinha. Vamos passar aqui no ovo. Aí a gente vem, pega ela aqui, vamos sujar o dedo um pouquinho. E a gente coloca na farinha. E aqui, ó, a gente deixa ela se misturando sozinha aqui, porque fica muito mais fácil, tá vendo, ó? E aqui estão nossas coxinhas já empanadinhas. Já liguei minha air fryer. Então, o que nós vamos fazer?
Vamos colocar elas aqui, ó, uma do ladinho da outra. Bem assim. Já programei ela e primeiramente vou marcar um tempo de 20 minutinhos. E aí, quando der 5, eu dou uma olhadinha pra ver se já tá dourando. Depois, quando der 10 minutinhos, eu dou outra olhadinha. E já faz 25 minutinhos que as nossas coxinhas estão aqui na air fryer. E olha só como elas ficaram douradinhas. Então, ó, eu já vou começar a tirar elas aqui. Olha só. E o cheirinho tá maravilhoso. Eu gosto assim, mais douradinha, tá bom? Eu quero muito partir uma no meio pra gente dar uma olhadinha no recheio. Ó, fiz uma bem recheada. Então vamos partir esta. Vou pegar aqui, ó, minha faquinha. Deixa eu só abrir um espacinho aqui. Pronto. E a gente parte assim no meio, ó. Pra ver como ficou esse recheio. Olha só como desmancha, olha que maravilha. Olha aqui, bem de pertinho, como esse recheio tá derretendo dentro. Olha só que delícia, ó. Tá derretendo aqui atrás também. Então, deu super certo, parece que ficou uma delícia. Para a nossa receita de empada, eu vou acrescentar 2 ovos. Então, essa é uma receita fácil e muito gostosa. Também vou colocar já aqui no ovinho um pouco de tempero e sal. E depois de misturar bem os ovos, nós vamos acrescentar a manteiga. Então, eu já deixei a manteiga fora da geladeira para ela ficar assim, ó, mais derretida e agregar melhor a nossa receita. Eu vou acrescentar uma colher assim, bem generosa. Feito isso, nós vamos bater mais um pouquinho. Pronto, agora eu deixei o fouet de lado porque nós vamos usar uma colher para misturar a massa. Vamos acrescentando farinha até a massa ficar bem no ponto de enrolar, tá bom? Então ela tem que desgrudar toda aqui do fundo da nossa tigela. Então é só ir acrescentando farinha e misturando. Primeiro com a colher, depois que vocês for vendo que já tá dando pra dar uma sovada na massa, já pode usar as mãos, tá bom? E pronto, olha só, nossa massa já não está grudando mais no fundo da forma, podemos tirar ela aqui. E eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui pra gente colocar essa massa, tá bom? Não precisa ser muito, então a gente vai dar uma sovadinha nela, bem pouco, tá? Ela já tá bem preparada, ela é bem fácil de fazer. Feito isso, a gente pode deixá-la aqui, já separando um pouquinho pra nossa forminha, tá bom? Então eu gosto de fazer assim, gosto de colocar na forma, ir abrindo, tá bom? A gente vai acrescentando mais e depois eu tiro da forma pra poder assar. E a gente pode recheá-la fora da forma mesmo e colocar pra assar também. E aí é só ir soltando as pontinhas aqui, ó, tá vendo? Com cuidado, que a massa é delicada. E ó, e aí a gente deixa ela no cantinho ali pra poder ir descansando enquanto a gente prepara o recheio. Bom, e agora a gente já começa aqui com o nosso recheio. Vou preparar primeiro o tempero pro frango. Então vou usar meia cebola, vou picar bem picadinha. E depois da cebola bem picadinha, a gente já pode refogar ela. Na panela a gente liga o fogo, coloca um pouquinho de azeite, tá bom? Vamos colocar nossa cebola. Agora eu vou dar uma mexidinha nela, tá bom? E então eu vou deixar ela dourar num fogo mais baixinho e caramelizar. E a nossa cebola já tá ficando douradinha. Já separei aqui, ó, 2 tipos de tomate. Tomatinho mais doce, pra gente poder colocar, que são as rodelinhas menores. E o tomate normal, pra gente poder acrescentar. Então vou picar bem picadinho, pra gente poder colocar aqui no nosso recheio, tá? Então fica bem gostoso. Eu vou colocar o tomate agora porque ele solta um pouquinho de água. E vocês já estão vendo que a cebola já ficou com uma cor mais douradinha. Então agora que a cebola já chegou no ponto certo, vamos acrescentar o tomate, bem aqui. Vou deixar ele unir a cebola, soltar a aguinha dele. Nós vamos precisar dessa água para cozinhar o franguinho em pedaços, então já podemos acrescentar aqui franguinho em pedaços para o nosso recheio. Vou colocar um pouquinho de água, né, para cozinhar com bem pouquinha água mesmo. Tá bom? Pra ele ficar bem cozido.
Eu gosto de ir colocando água aos poucos para que ele possa cozinhar e fritar. Porque se colocar muita água vai ficar muito insosso, vai perder o gosto e não vai dar aquele sabor no final da nossa empada. Então, ó, aqui é hora de temperar com alguns temperinhos especiais. Então, eu vou colocar meu primeiro temperinho especial e o segundo que vai saborizar bastante, que é o tomilho. Eu adoro, dá um gostinho de pizza maravilhoso. Nós vamos deixar o fogo médio, tapar e deixar cozinhar. Agora que o franguinho já cozinhou, já tá pronto, eu vou acrescentar ervilhas. Então eu escolhi essas ervilhas que são crocantes, elas são sem açúcar e sal, tá bom? Vocês encontram delas no supermercado. E ela vai ficar mais crocantinha no meio do nosso recheio. Recheio pronto, a gente acrescentou aqui por último a ervilha. Então tá bem temperado, já experimentei. Separei também cheddar, esse cheddar que vende em pedacinhos assim. E ele derrete muito gostoso pra gente colocar no recheio também. Então aqui está a massa da nossa empada. Vou colocar o pedacinho de cheddar embaixo. Aí eu vou pegar uma conchinha aqui pra ajudar a gente a colocar esse recheio, tá bom? Então a gente vem aqui e recheia bem ela. Vou até dar uma apertadinha pra caber bastante recheio, né? Porque empadinha sem recheio, né? Não é nada bom. Vou colocar mais franguinho aqui. Ó. Pronto, tá bem recheada. Olha só. Aí, eu vou ensinar pra vocês um truquezinho, né? Vamos pegar um pedacinho aqui da massa e vamos fazer uma bolinha pra gente fazer essa tampinha, tá? Não precisa ser muito pra não ficar grossa demais. Então, ó, deixa eu tirar aqui mais um pouquinho. Faz uma bolinha e vai abrindo a massa. Ó, bem assim. Viu que já encaixou no tamanho certinho. Pra ficar um acabamento mais bonitinho, vou usar uma faquinha e vou fazendo assim, ó. Pra ir grudando a massa aqui as bordinhas. Aí fica um acabamento bem bonitinho. Então aqui estão as empadinhas, ó. Então vou preparar de 4 em 4, porque o meu tabuleiro é bem pequenininho. Então, ó, eu vou pegar aqui a gema do ovo e vou passar por cima assim, ó. Pra quando assar, ficar bem bonitinho, aquele douradinho por cima. Então, primeiro pro forno vão essas 4 empadas bem recheadas. Então, vou pegar aqui, ó, o meu tabuleirinho. Vou colocar aqui. Esse daqui cabe 1. E aqui a gente dá um jeitinho de caber 3. Olha só, ficaram bem grandes, olha só. E agora vamos levar pro forno. Já deixei o forno pré-aquecido a 180 graus aqui por uns 10 minutinhos, tá bom? E a gente coloca aqui nossa empadinha para poder assar por uns 20 minutinhos. Passados 20 minutinhos, já temos aqui nossas empadas, olha só, bem douradinhas. Então já podemos servir, porque empada quentinha é muito mais gostoso. E dá uma olhada no resultado dessas empadinhas douradinhas, bem quentinhas, super deliciosas. Olha só, um pratinho cheio. Ai, o cheiro aqui tá maravilhoso. A gente vai aproveitar aqui pra poder já partir a empadinha, pra gente dar uma olhadinha no queijo. Eu adoro quando a gente parte assim e aquele queijo derrete todinho. Então, ó, a gente usou o cheddar, tá bom? Então, olha só, olha aqui o queijinho já. Queijinho cheddar aqui. Olha só esse recheio de frango. Deixa eu partir todinho aqui, porque eu parti só pra abrir, pra mostrar pra vocês direitinho. Olha esse recheio. Olha que maravilha. E o cheiro aqui tá maravilhoso. Dá uma olhadinha. Olha só, que empadinha maravilhosa. Vou começar a receita de pastel assado e eu vou precisar de 1 colher de manteiga. Vamos acrescentar uma caixinha de creme de leite. Vamos já aproveitar e temperar, colocando sal. O sal é a gosto e eu também vou colocar queijo parmesão nessa massa. Vou acrescentar uma pitadinha de açúcar e agora a gente começa a mexer esses ingredientes. Pronto, depois de mexer, vamos acrescentando a farinha até a massa pegar uma consistência muito boa. Agora vamos colocar um pouquinho de fermento. E agora vamos misturando até a massa começar a desgrudar. E agora que a massa já ficou pronta, ó, nós temos ela aqui.
a gente vai pegar uma faca pra gente poder trabalhar melhor com essa massa. Então essa daqui eu deixo pra depois. E agora a gente pega um pedaço dessa massa e vamos abrir aqui. A gente pode até untar um pouquinho aqui se quiser, tá bom? Pra gente poder abrir o pastelzinho. E depois da massa bem abertinha assim, eu vou vir com o meu cortador aqui pra ficar todos os pastéisinhos do mesmo tamanho. E aí eu vou dar uma cortadinha assim, ó. Primeiro eu vou soltar ele daqui, tá vendo? A gente untou aqui, então ele solta fácil. O nosso pastelzinho vai ser recheio simples, então eu já deixei raladinho aqui, ó, presunto. Que a gente vai colocar, tá? Dá pra fazer vários tipos de recheio. E vou colocar também queijo, que tá picadinho. Deixei o queijo mais picadinho e o presunto mais raladinho. Então esse aqui é o queijo prato, tá bom? Então, ó, recheei bastante porque eu gosto mesmo de pastel bem recheado. A gente vem aqui com cuidado e fecha as bordinhas, olha só. Aí a gente vem cá e dá aquela fechadinha assim, pra fazer um acabamento na massa. Olha só. Pronto. Vamos finalizar com gema de ovos. Então, dei uma batidinha nelas, bem pouquinho. A gente vem com um pincel culinário, passa por cima pra ficar douradinho. Eu vou assar 2 dessa forma e 1 na outra forminha. Já podemos levar aqui, ó, lá pro forno pra poder assar. O forno já tá pré-aquecido a 180 graus, nós vamos deixar assar por 30 minutos. E depois de 30 minutinhos já temos os nossos pastéis assadinhos, deixei eles ficarem bem douradinhos. E dá só uma olhadinha como ficaram os nossos pastéisinhos, deixei eles ficarem bem douradinhos, crocantinhos na ponta. E o cheirinho aqui tá maravilhoso. E agora chegou a melhor hora, que é a hora de comer. E o que a gente gosta mesmo é de bastante recheio e um queijinho maravilhoso derretido no meio. Por isso, vamos cortar ao meio pra gente dar uma olhadinha como ficou. Vamos ver, ó. Olha o queijinho puxando. Olha só que delícia. Olha o recheio. E eu vou preparar uma receita de esfirra muito gostosa. Então, eu já vou começar com o recheio da esfirra de carne moída. Vou usar meia cebola e vou picá-la bem picadinha. Então, pronto, piquei assim, ó, bem picadinha. O nosso tomate tá aqui também, porque eu vou acrescentar ele ao molho. E eu já vou adiantar esse molho usando um pouco de azeite. E já vou deixar a cebola bem aqui para ela já ir dourando. Então, é daquele jeitinho. Cebola dourando no fogo mais baixinho. Eu também vou cortar meio tomate para acrescentar o nosso molho e deixar ele muito mais suculento. Vou cortar primeiro em rodelinhas. Agora que nós temos os tomates picados em rodelinhas, eu vou picar eles em pequenos cubinhos, bem pequenininhos, para eles poderem dar sabor ao molho. E vou acrescentar ali juntinho na nossa cebola, para a gente já começar o nosso molho de carne moída. Então aqui nós temos a cebola já dourada, tomate, vou acrescentar uma pitadinha de sal, mais um pouquinho de azeite, também vou acrescentar tomilho desidratado, para fazer esse tempero ficar bem gostoso. Tenho aqui também a nossa carne moída, vou colocar ela bem aqui, pronto. Vamos deixar fritar um pouquinho, acrescentar um pouquinho de água, só bem pouquinho mesmo, para que ela possa fritar e dar uma cozidinha. Agora a gente mexe tudinho até que ela fique bem fritinha. O nosso molho já tá pronto e finalizado. Vou desligar o fogo e vou acrescentar um pouquinho de ervilhas crocantes, para ficar bem gostoso. Agora eu vou deixar esse molho lá no forno, que já tá pré-aquecendo. Bom, já preparamos o recheio, vamos agora preparar a massa, que é bem rápida. Então aqui, nesse copinho de leite, eu tenho fermento que foi dissolvido. Vou temperar este leitinho com um pouco de sal e um pouco de açúcar para equilibrar a massa e ficar bem gostosa. Então a gente coloca açúcar bem aqui. Feito isso, vou pegar aqui uma colher pra gente poder mexer. Então é só dar uma mexidinha para incorporar tudinho. E agora eu vou acrescentando a farinha. Vamos acrescentar a farinha aos poucos, tá bom? Vamos acrescentando e mexendo. E junto a essa mistura vamos acrescentar um ovo e também vamos acrescentar azeite. Agora a gente mexe bem esse ovo aqui no meio, ó, a nossa massa.
E misturamos bem. E vamos acrescentando farinha até a massa ficar bem encorpada e começar a soltar aqui do fundo da nossa tigela, tá bom? Depois a gente vai solvar essa massa um pouquinho, ó. E bem rápido a nossa massa já ficou pronta, ó. Já tá até desgrudando aqui do fundo da nossa tigelinha. Vamos deixar a tigela aqui. E o que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de farinha aqui no fundo pra gente dar uma sovadinha nessa massa. Então agora é hora de dar aquela sovada pra massa ficar bem fofa. Bom, e eu já tenho aqui essa forma que eu gosto muito de usar para poder fazer as esfirras, porque aí ficam todas iguaizinhas e fica um acabamento bem bonito. Bom, vou pegar um pedaço da massa que foi bem sovada e essa massa tá muito fofa. E a gente vai abrir essa massa aqui, ó, na nossa forma, tá vendo? Vamos abrindo bem, tomando cuidado com as bordinhas para ficar um acabamento bem bonito, tá vendo? Então é só ir batendo aqui, cantinho, o fundo também. E aí tomar cuidado para não ficar aquela massa muito grossa, por isso é bom a gente dar uma olhadinha no fundo se tá tudo certinho. Bom, a massa tá na forma, eu vou usar um pouquinho de massa pra gente poder desgrudar essa esfirra daqui. Olha só como ficou. Olha como fica bem bonito o acabamento dela. Aqui o espaço certinho pra gente poder colocar o recheio. Então já passei as esfirras aqui pra forma. Então, ó, coloquei uma aqui, elas são bem grandes, deu jeitinho de caber 3 aqui. Agora é hora de rechear. Então fica mais fácil já rechear elas aqui na forma. Então eu vou fazer de 2 queijos, vou colocar queijo prato por baixo e queijo cheddar bem aqui, ó, do ladinho, tá vendo? Bem assim. Então essa daqui a gente recheia com bastante queijo, finaliza com um pouquinho de tomilho por cima, bem assim. E agora é hora de rechear com as de carne moída. Opa, vou fazer uma bagunça aqui. Mas depois eu dou uma limpadinha na forma. Porque já que é tão pequenininho, deveria ter pegado uma colher menor, né? Mas não tem problema. A gente recheia bastante aqui também. Essas aqui, ó. Vou colocar um tomatinho, tem ervilha. Então vamos levar ao forno. Deixei o forno pré-aquecido a 180 graus. Vamos deixar por 35 minutinhos. Isso você vai olhando conforme for dourando, tá bom? E o queijinho derretendo. Agora é hora de deixar assar. Já está na hora de tirar as nossas esfirras do forno. Olha só como o queijo derreteu. O cheiro aqui tá maravilhoso. Tem essa daqui que eu recheei bastante, parece que derreteu bastante o queijo também. Então aqui está o nosso prato de esfirras. Eu tenho mais esfirras no forno, que são as esfirras de queijo que eu deixei para assar por último, porque aqui a favorita são essas de carne moída. Então assei essas duas de queijo primeiro. Também fiz essa daqui junto de carne, juntinho com queijo, tá derretido, né? Então coloquei bastante recheio e a gente já vai aproveitar, ó, pra experimentar essa daqui e essa com queijo, que tal? Tá bem recheada. Bom, já peguei a nossa esfirra, que é essa daqui, com 2 queijos, ela tá bem quentinha, eu vou cortar ao meio, ó. Tá dando pra ver como esse queijinho tá bem derretido. Olha só quanto queijo ficou na faca. E agora a gente vai dar uma olhadinha, ó, no queijo, olha que delícia. 2 queijos maravilhosos, olha só, o queijo tá escorrendo, ela tá bem quentinha, super gostosa. Vou deixar aqui. A próxima é a de carne moída com queijo, temos ali também só de carne moída. Então vamos cortar ao meio. Então coloquei um pouquinho de queijo. Então essa daqui, ó, ela vai ter uma pegada mais com carne moída. E o queijinho lá no meio, ó, tá vendo? Olha só como a massa tá fofinha. Olha só, olha esse recheio. Olha que delícia! Eu vou começar a preparar a jantinha de hoje. Vou fazer batatinhas fritas. Meninas amam. Então já deixei aqui, ó, feijãozinho branco que eu acabei de cozinhar. E vou fazer uma saladinha de feijãozinho branco com tomate. Vou picar as batatinhas em palitos, que é desse jeitinho que as meninas adoram. E vai ter aquela jantinha bem gostosa. E já temos aqui, ó, nossas batatinhas picadinhas em palitinhos bem assim, ó. É assim que as meninas adoram. Então, nós já vamos colocar pra fritar. Eu já vou pegar uma vasilhinha bem aqui. Ó, vou fritar aqui nessa frigideira. Vamos colocar um pouquinho de azeite. Vamos ligar o fogo, né? Deixar esquentar. Prontinho. E daí a gente já começa a colocar aqui com bastante cuidadinho, ó. Daí a gente deixa dourar de um ladinho, depois a gente vira tudinho
e deixa dourar do outro, tá bom? Já vou colocar aqui, ó, um pouquinho de salzinho, que daí elas já saem fritinhas e salgadinhas. Agora é só esperar um pouquinho. E deem só uma olhadinha nas batatinhas. Vou baixar o fogo aqui pra poder tirar elas, assim, ó, já estão bem feitinhas. Então, eu gosto assim, bem amarelinho. Então, vamos colocar tudinho aqui no nosso pratinho, bem assim. E o nosso pratinho de batata frita já ficou prontinho. Coloquei só mais um pouquinho de sal, porque tinha ficado um pouquinho mais sem salzinho. Então, vou guardar esse pratinho de batata frita no forno, porque senão os meninos vêm aqui, ó, pegam uma, pegam outra e já sabe como é. Então, vamos continuar com a nossa jantinha. Agora eu vou cortar o tomatinho. Então, eu vou usar meio tomate. A gente corta ele assim, porque eu vou usar na nossa salada de feijão branco. E o outro tomatinho eu vou guardar na geladeira para a receitinha de amanhã. Então eu vou cortar ele em cubinhos bem pequenininhos. Então, meninas, o tomatinho eu piquei, ó, o menor possível para usar ele mais assim como um temperinho. Vamos usar como a base, né, dos temperos que eu vou mostrar para vocês, que nós vamos colocar na nossa saladinha de feijão branco, ó. Eu separei aqui já picadinho para adiantar para a jantinha, linguicinha. Então, temos linguicinha defumada, bem aqui, ó, picadinhas. Também separei um pedacinho de cebola, bacon cortadinho, então eu usei um bacon inteiro. Usei também tomatinho, cereja, porque é mais docinho. Temos aqui, ó, pimentão cortadinho, ervilhas. Eu peguei também um cogumelo, muito gostoso esse. E também usei este temperinho que é muito gostoso aqui, que é o caparras. Então, eu vou colocar tudinho na nossa salada. Então, a saladinha já tá aqui, já escorreu, ó, o feijãozinho. Agora, vamos dar uma refogadinha nesse feijãozinho. Eu já escorri todo o óleo da nossa panelinha da batata frita. Então, ó, vou só dar uma esquentadinha nele aqui. Vou deixar aqui os temperinhos, ó, que nós vamos acrescentar depois. Precisamos arrumar um lugarzinho bem aqui, assim. Então, a gente liga aqui o fogo, prontinho. E vamos mexer, tá? Eu já tinha cozinhado com um pouquinho de sal, mas vou acrescentar um pouquinho mais aqui. O azeite não vai ser necessário, já que aproveitamos aqui a mesma vasilhinha para, ó, colocar o feijãozinho, a vasilhinha da batatinha, tá? Escorri tudinho. Então ficou um pouquinho só lá no fundinho, ó, desse jeitinho. Ó, agora a gente já acrescenta aqui tomatinho picadinho, coloca tudinho, ó, aqui. Como a linguicinha é defumada, a gente não precisa nem fritar, já acrescentar tudinho aqui. Todos os temperinhos, que eu já tinha dado uma refogadinha antes, tá? Então não deixei ela fritar, só uma refogadinha bem rapidinho. Então agora é só pegar todos os sabores. Olha só como fica essa saladinha de feijão. Então eu tô fazendo ela mais quentinha, porque o tempo hoje tá um pouquinho mais friozinho. Mas as meninas gostam dela mais geladinha. A gente pode guardar na geladeira e tirar pra comer, porque fica muito, muito gostosa. Então, ó, fica pronta bem rapidinho. Já apaguei o fogo bem aqui, ó. Vou deixar agora no forno até a hora da jantinha. Hora de preparar o arrozinho, então eu já vou pegando aqui, ó, o nosso azeite, já vou ligando o fogo. Vamos colocar uma xícara de arrozinho branco e também precisamos colocar um pouquinho de salzinho. Vou deixar o fogo médio e daí a gente deixa torrar um pouquinho, bem assim. Depois vamos colocar a aguinha e deixar cozinhar, olha só que arroz mais bonito. E o nosso arrozinho já ficou pronto, ó. Vamos tapar e levar lá pro forno para ele permanecer quentinho até a hora da jantinha. Servir um pratinho de jantinha, ó, bem gostosinho. Vou colocar aqui, ó, bastante arrozinho. Vou pra cá o arrozinho, ó. Deixa eu tirar aqui a panelinha de arroz para ficar mais fácil servir as outras coisinhas. Então, já coloquei o arrozinho aqui porque vamos colocar bastante saladinha de feijão branco, que a minha filhinha super ama. Então, quando eu faço, ó, já coloco um tantão pra ela. Vamos pegar a linguicinha? Tem linguicinha também. E essa linguicinha é muito gostosa. Agora o que falta são as batatinhas fritas. E todo mundo ama batatinha frita, ó. Então, ó, mãozinhas limpinhas. Vou pegar com a mãozinha mesmo, que fica mais fácil. Ó, vamos colocar só mais uma pequenininha bem aqui. E temos um pratinho muito lindo de jantinha. E tenho certeza que muito gostoso. Então, ó. E
vamos começar preparando o almocinho de hoje. Eu estou colocando aqui uma xícara de creme de leite, porque vamos começar pela sobremesa, que é a melhor parte, não é? Então, eu vou fazer uma mousse de paçoquita. Então, ó, vou colocar 1, 2, 3 e 4 colheres assim, ó, bem grandonas de creminho de paçoquita, bem cremoso esse daqui, ó, tá vendo? Deixei fora da geladeira e daí ficou super, super cremoso. Então nós vamos colocar esses dois ingredientes para bater. Então nós encaixamos aqui direitinho e vamos colocar para bater. Vai ficar um pouquinho pesadinho no começo, porque o creme de paçoquinha, ele é mais pesadinho. Então nós vamos precisar deixar bater bem, para que possa ficar bem cremoso. E daí, vamos agora dissolver gelatina incolor para acrescentar a nossa massa. Então, meninas, tá vendo como já vai batendo bem, já vai dissolvendo todos os ingredientes? Então, a gente precisa deixar bater bem. E aqui eu vou acrescentar a gelatina incolor. Isso vai fazer com que o nosso mousse texture muito mais rápido, né? Para dar tempo e estar pronta para o almocinho. Vamos deixar aqui batendo mais um pouquinho. E já vamos acrescentar mais ingredientes. E como eu disse, o segredo é deixar batendo bem. E aqui eu tenho, ó, 2 colheres de leite em pó. E esse é o segredinho da nossa mousse. Por isso eu não acrescento nem leite condensado e nem mais açúcar, porque a nossa paçoquita já é bem docinha e o leite em pó também. Então, ó, deixa eu ir colocando aos pouquinhos. E aí a gente deixa bater mais um pouquinho. E vamos acrescentar mais um ingrediente, que é a canela. Só uma pitadinha bem assim. Pronto, vai ficar bem gostoso. Então eu vou deixar batendo bem. Enquanto isso eu já vou pegar a batidinha pra gente já levar essa delícia para a geladeira. E como vocês podem ver, a nossa mousse de paçoquita já tá mais do que prontinha. Então, ó, peguei essa tigelinha assim, ó, em formatinho de coração e vamos colocar nela. Então aqui já está mais do que prontinho, ó. Vou tirar aqui, pronto. E eu vou colocar nessa tigelinha em formato de coração, como uma porção inteira para as meninas. E vai sobrar um pouquinho. Eu vou colocar, né, esse tantinho não dá para colocar em algo maior. Vou deixar aqui do ladinho, ó, porque aí eu coloco numa tacinha. Tá vendo? Desse jeitinho e a gente super aproveita, ó. Então a gente coloca tudinho. Então, ó, coloco tudinho, vamos ver agora sim, acabou tudinho, tá vendo? Quando falta um restinho de um, igual aqui é uma mousse, de um pavê também, fica muito bom. Então agora é hora de levar essas delícias pra geladeira, porque precisa ficar prontinho pra hora do almocinho. E o nosso almocinho hoje vai estar uma delícia, olha só, já deixei franguinho em pedaços aqui, ó, descongelando. Tava lá no congelador essa delícia, então a gente já desocupa um espacinho aqui para colocar a nossa mousse de paçoquita. E aqui em cima eu coloco a porção individual. Prontinho? Agora vamos começar o almocinho. E antes de começar a preparar o nosso prato principal, vamos picar um tomatinho, porque hoje eu vou fazer um estrogonofe bem gostoso, com tomatinhos picados, para dar aquele gostinho maravilhoso. As meninas adoram estrogonofe com arroz. Então, ó, vou picar o tomatinho bem pequenininho. Então eu terminei aqui de picar o tomatinho, aproveitei, tirei a pele e tirei os carocinhos também. Vou pegar uma panelinha, e nessa panelinha a gente coloca um fiozinho de azeite, bem assim, e acrescentamos o tomatinho, porque ele vai ser a base do tempero do nosso estrogonofe. E vai ficar muito gostoso. Também precisamos colocar um pouquinho de sal. Aí ele já aproveita e desidrata um pouquinho, vai soltar um pouquinho de água, mas vai ficar muito, muito gostoso. Então, ó, vou deixar pegando todos os saborizinhos. Aí eu vou acrescentar mais um pouquinho de azeite. E a gente vem com o franguinho em pedaços. E a gente coloca assim, ó, bastantinho, porque as meninas super, super amam o estrogonofe. Daí, ó, eu acrescentei aqui. A gente vai deixar cozinhando e fritando um pouquinho. E eu vou precisar colocar mais um pouquinho de sal. E a gente também vai colocar um pouquinho de água. Vou aproveitar essa conchinha aqui. Então, é bem pouquinho mesmo, tá? Então, eu vou deixar cozinhar e fritar um pouquinho. E já a gente acrescenta o nosso creme de leite para dar essa base e ficar bem gostoso. Também vou acrescentar um pouquinho de temperinho especial, que tá bem aqui.
Então a gente coloca o temperinho pra ficar bem gostoso. E já chegamos na parte de colocar o creme de leite. Então o creme de leite fresco, bem aqui, prontinho. A gente vai misturar tudinho, deixar pegar todos os sabores. Já vai estar prontinho, super, super gostoso, olha só. E agora a gente acrescenta um pouco de ketchup para dar um pouquinho de cor. Deixei o foguinho mais baixo, tá? Porque já está fervendo. Vou acrescentar também um pouquinho de, ervas frescas para dar um tom assim mais refrescante a essa delícia aqui. Então o fogo tá bem baixinho. Olha só as ervas, que delícia. Ketchup ajuda a dar um gostinho diferente também, uma cor. Agora nós vamos deixar aqui. E enquanto fica prontinho por aqui, a gente já começa a fazer o arrozinho. E o arrozinho você já sabe, é fácil, rápido e gostoso. Por isso, já liguei aqui o fogo, coloquei um pouquinho de azeite. Daí a gente vem aqui com 2 xícaras de arrozinho branco, que é o que eu vou fazer hoje. Vou colocar também aqui salzinho a gosto, vamos deixar bem salgadinho. E agora a gente dá aquela torradinha no arroz, tá vendo? Para que ele fique bem gostoso, e depois a gente acrescenta um pouquinho de água e deixa ele cozinhando. Então, vou torrar um pouquinho aqui e já vai estar super prontinho. E agora que o almocinho já está pronto, vamos fazer um suco de pêssego. Pêssego super delicioso, um sabor maravilhoso para suquinho. E por isso vamos colocar 2 colherinhas de açúcar e vamos colocar também, bastante aguinha fresquinha, bem gostosa. E agora a gente tapa e coloca tudinho para bater. E prontinho, é só encaixar aqui e agora sim, colocamos tudinho para bater. E agora o nosso suco já ficou prontinho. E vamos servir um copinho de suquinho já para o nosso almocinho, que já está pronto. Daí eu vou servir também o nosso pratinho de almoço, porque também temos uma sobremesa deliciosa que já está prontinha logo depois do almocinho, E ganha sobremesa quem come tudinho, não é? Já trouxe o pratinho e vamos começar pelo prato principal, que é o nosso estrogonofe. Olha que delícia. Ficou bem cremoso. Olha que delícia que tá. O cheirinho tá maravilhoso. E a gente coloca assim, um tantão. E agora que a gente já serviu o estrogonofe, vamos servir aqui uma conchinha de arroz assim, bem cheiona, tá vendo? Então temos o nosso arrozinho, estrogonofe, o suquinho e a hora de comer.